Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do Passo Fundo News. Esse programa está sendo apresentado nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo e no site da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e nós atingimos várias regiões do país pela Max Cloud TV. Lembrando sempre que o programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre uma questão de saúde que atinge um percentual grande da população brasileira. Certamente alguns de vocês que estão nos assistindo vão se identificar com isso. Nós vamos falar sobre algumas dores, alguns problemas na coluna, como resolver isso com o trabalho da fisioterapia, como a fisioterapia ela pode auxiliar, inclusive, em resolver questões que eventualmente precisariam de uma cirurgia, e com a fisioterapia você se livra desses problemas, dessas questões, sem a necessidade de cirurgia. Está conosco o fisioterapeuta Luan Ribeiro. Obrigado pela sua presença, muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, sou muito grato. Tudo bem, Luan falava anteriormente, antes de nós iniciarmos aqui o programa, que ele é lá de Capão da Canoa, veio para Passo Fundo justamente por essa questão do trabalho profissional. Perfeito. A gente lá no litoral tem já essa visão de Passo Fundo por ser um polo, né, da saúde. Então, no momento que eu tive a oportunidade de vir para a cidade, eu não hesitei, foi a primeira oportunidade que eu tive, eu vim realmente para a cidade para estar atuando nessa área da saúde. Lua, como é que surgiu na tua caminhada profissional esse aspecto de se direcionar justamente para resolver esses problemas da coluna? Eu costumo brincar com todo mundo que, na verdade, eu sou um verdadeiro filho da mãe. Isso desde a época da faculdade eu escuto isso. Porque realmente foi o motivo da minha mãe mesmo, de ver ela sempre com dor, ver ela sempre com dificuldade de ter a vida diária dela como deveria ser. E vendo isto, né, eu busquei me especializar nessa área de coluna. Por quê? Porque ela não poderia fazer cirurgia, devido a comorbidades, né? Então, eu não podia ser médico cirurgião. Eu queria ajudar ela, então médico cirurgião não dava. Então, eu fui para a linha da fisioterapia para reabilitação. E seguindo ali, eu fui me especializando nessa área de coluna, já faz um bom tempo, até chegar nessa questão de poder ajudar ela e outras pessoas também a não sofrer com esse tipo de dor. Toda a dor que a pessoa sente, por exemplo, nas costas, ou daqui a pouco num outro membro como um braço, a própria mão, o pé, você me falava de situações, antes da gente iniciar o programa, situações às vezes que o pessoal tem uma dor no pé e identifica, deve ser algum problema da coluna. Ou a maioria das dores, elas têm relação com a nossa coluna? Eu diria que uma boa parte. Com certeza mais que 60%, né? Então aquelas dores muitas das vezes não está relacionada diretamente, não está localizada só na coluna, né? Tu pode ter uma dor lá na panturrilha, uma queimação, uma puxada, que ela pode estar relacionada à nossa coluna. Então isso a gente tem que passar por uma boa avaliação para poder descobrir, né? E é aquela questão que a gente estava comentando antes, tem que ser com multiprofissionais, né? Tem que passar pelo médico, pelo fisioterapeuta, o psicólogo, tudo para poder auxiliar essa pessoa a chegar no melhor diagnóstico, né? Então tem relação sim. Lá no pé pode ter relação com a coluna, sim. Então do dedo do braço, né? Diferente. Cada caso é um caso. Lua, a gente ouve falar muito em hérnia de disco, lordose, escoliose, artrose, né? É uma série de doenças associadas à coluna. Quais dessas elas são mais prevalentes na nossa população? Eu diria hoje em dia, principalmente pós a pandemia, como eu te comentei, o aumento de hérnia de disco, hérnia discal. E vou te dizer o motivo. O motivo, pelo que eu vejo, pela nossa avaliação, é porque aumentou o número de home offices, né? Então o pessoal fica muito tempo sentado e principalmente sedentário. Então já uma dica para o pessoal de casa é tu praticar atividade física. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. O corpo não foi feito para ficar parado, né? Então a gente tem que buscar uma atividade física, seja ela um pilates,
que é muito indicado nesses casos, seja ela treinamento funcional, uma academia mesmo, caminhada, uma simples caminhada já te ajuda. Já auxilia muito nessa questão, né? Então, o aumento que teve foi por esse motivo, sedentarismo, com certeza. As causas, elas acabam sendo dessa forma, uma má postura, na forma de você, inclusive, ficar sentado, a falta de exercícios, sobrepeso, ou daqui a pouco até algum movimento involuntário. A gente tem os movimentos chamados movimentos estáticos, né? Que são movimentos que a gente fica numa mesma posição por mais de 4 segundos. Então, esses movimentos a gente tem que evitar no nosso trabalho, né? Se eu fico com a coluna curvada há muito tempo, já é um movimento ruim, né? Se eu ficar muito tempo curvado lá fazendo uma atividade, isso ao longo prazo vai trazer dores ali, vai trazer uma possível hernia discal na nossa coluna. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Não é só a postura, o jeito que a gente senta, é o tempo que a gente fica sentado, sem fazer uma caminhadinha dentro do nosso escritório ali mesmo, né? Levantar um pouco, alongar um pouquinho, né? A cada 1 hora, 2 horas, tu levantar uns 5 minutinhos, dar aquela pausa. Então, tudo isso influencia, né? O aparecimento de uma hernia discal, ela é muito complexa, né? Tem gente nova com 26 anos que tem hernia discal. Muitas vezes nem trabalha com serviço pesado. Mas aí tu vai ver lá, ela fica muito tempo sentado, é sedentária. Então, tem correlação multifatorial, né? Multifatorial. E você falou dessa questão de pessoas um pouco mais jovens. E há a questão de pessoas, daqui a pouco, de certa idade, né, 50, 60, 70 anos, que talvez seja até pela questão cronológica, enfim, Claro, da idade claro, mesmo. questão da idade, né? A gente tem uma idade pontual ali que a gente diz que é aos 45 anos de idade. A partir dali, a gente começa a ter alguns problemas degenerativos do corpo natural. Todo mundo vai ter isso aqui, né? Então, os 45 anos para cima já é um pouco mais propício a ter uma hernia discal, né? O pessoal mais novo daí é muito mais relacionado ao peso, às vezes hereditário, né? Ou tá muito tempo sentado, enfim, é mais nesse sentido mesmo. E a hernia de disco, o que ela provoca? Onde é que ela se localiza? Por que ela surge, na verdade? Né? Perfeito, perfeito. O surgimento é por essas questões, por essas questões como um todo, né? Mas ela fica localizada ali entre as vértebras na coluna, né? Então a gente tem as vértebras uma sobreposta à outra, entre essas vértebras tem o disco. E o disco, devido a esse fator de sobrecarga em cima dele, ele acaba extravasando. O problema é que eu sempre brinco lá com o pessoal que não é um problema de extravasar, não tem problema de extravasar. O problema é que quando ela extravasa, ela vai direto no nervo, né? Direto na inervação que cruza em volta dela. E é ali que causa todo o processo inflamatório. Né? Então, esse processo inflamatório causa aquela grande dor, que o pessoal reclama lá na clínica bastante. Muitas das vezes corre para a perna, né? Para uma delas, para as duas. Quem tem uma hérnia cervical, né? Na parte do pescoço, corre para algum dos braços, nos ombros. Então, muitas das vezes o pessoal chega lá com uma dor no ombro, achando que é uma tendinite, uma bursite. Quando tu vai avaliar a cervical dela, faz uns movimentos lá específicos para a coluna. Consegue. A dor, né, cessa. De primeira não consegue, né? Tu pede para ela, vira pro pescoço pro lado. Ai, dói, né? Então aí tu vai avaliando ali. Uma espécie de um torcicolo. É uma espécie de um torcicolo, tudo dói, né? Então, principalmente as dores crônicas, né? As dores crônicas eu digo que elas são as mais difíceis de tratar, porque não está envolvido só essa questão física, né? Do problema da cervical, do ombro. Ela tem questões emocionais antigas, né? Por isso a importância do psicólogo acompanhar nossos pacientes também, Sim. né? E isso vai acontecendo de forma lenta ou pode surgir do nada, assim? E que tipo de dor a pessoa sente? É uma dor muito intensa, às vezes começa com uma dor leve, enfim, até para a pessoa poder identificar e daqui a pouco tomar os cuidados, né, que são necessários. Perfeito. Sempre é o ideal que a gente, né, evite chegar numa crise altíssima, né? Então a gente já consegue observar desde o início com algumas crises leves, né? São crises pequenininhas, aquela dorzinha na lombar, minha lombar doeu, minha perna formigou um pouquinho, pô, já abre aquele sinal de alerta, né? Ali. Tu já sabe que tem alguma coisa relacionada ali na tua coluna. Só que normalmente o pessoal não dá bola, não dá bola de primeiro início. A gente deixa sempre chegar no nível máximo para procurar ajuda, né? O ideal seria, tu já sentiu uma dorzinha, tu já consulta com o fisioterapeuta, se não é tão grave assim, né? Não tá desesperado. Consulta com o fisioterapeuta, descobre o que está causando aquela sua dor, que movimento, né, no dia a dia que está causando esse problema.
vai lá, faz essa consulta e faz a tua atividade física. Tu vai fazer uma consulta só e vai voltar à sua atividade física. Isso nas primeiras sintomas, né? Agora, se tu deixa para depois, tu vai gastar mais, vai ficar mais tempo em reabilitação, né? Vai sofrer com a dor, né? Então tem toda essa questão. O pessoal, para ele saber em casa, no momento certo de procurar, é o momento que ele viu que formigou um pouquinho, doeu mais que um dia, o ideal é já se movimentar. Se não está fazendo atividade física, então começa uma atividade logo em seguida. E existe um exame específico para você identificar que é hérnia de disco, por exemplo, esse problema? Sim. Tem alguns testes clínicos que a gente faz, a gente consegue ver se tem alguma compressão devido a uma hérnia de disco, né? Mas também o exame complementar, o exame de imagem, que é uma ressonância magnética. Hoje em dia ela seria o padrão ouro. Vai aparecer ali no... Na imagem aparece ela certinho, se vai ter 1, 2, 3, qual o local dela, se ela está pressionando. Pode ter mais do que uma, inclusive? Pode ter mais que uma. Tem casos ali que na clínica a gente tem 3, 4, 5 hérnias de disco, né? No mesmo segmento, na lombar inteira. Então, é complicado. E essas dores, Lu, elas são constantes ou ela vem hoje, para, amanhã volta, daqui uma semana retorna? Até para a pessoa também, daqui a pouco, identificar, olha, pode ser alguma coisa relacionada a isso. A dor da hérnia de disco, assim, quando tu entra em crise, ela fica por um bom período. Ela, com certeza, uma semana ela vai ficar. E é aquela dor insuportável, que tu tem que ir para um hospital para tomar algum tipo de medicamento para dar aquela aliviada. Só que o que acontece? A gente vai lá para o hospital, toma um medicamento, né? O pessoal normalmente envia para casa, porque não é um caso grave, né? De urgência, que tu tem que ir para uma cirurgia de imediato. Tem alguns casos, são raros. Então esse pessoal acaba tomando o medicamento, indo para casa, no outro dia, dor de novo. Então tem que ficar ligado nisso, né? Tu viu que está doendo muito, procura o profissional de uma vez, né? Tenta resolver aquilo ali o mais rápido possível. Quanto mais tu vai deixando, maior a dificuldade de tratar depois. Né? Tudo bem, nós estamos conversando com o fisioterapeuta Luan Ribeiro, estamos falando sobre essas questões de doenças vinculadas à coluna, especialmente aí a hérnia de disco. Nós usamos esse primeiro bloco para tentarmos caracterizar um pouco de como é essa doença, o que ela provoca, e na sequência nós vamos falar sobre esse tratamento que ele apresenta, que evita inclusive que muitas vezes as pessoas que precisariam fazer uma cirurgia, elas possam, a partir desse tratamento, deixar de fazer a cirurgia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News. Nesse programa, recebendo o fisioterapeuta Luan Ribeiro. Estamos conversando sobre questões de doenças relacionadas à coluna
e como algumas delas, nós vamos falar especialmente agora sobre a questão da hérnia de disco, outras situações que podem ser resolvidas sem a necessidade de cirurgia. Lua, com relação à hérnia de disco, já teve casos que você pegou de pessoas com essas dores crônicas que você falava, que tinha indicação para fazer cirurgia e com o tratamento de fisioterapia não precisaram fazer, voltaram a ter uma vida normal? Normal, perfeito, isso mesmo. Com a fisioterapia avançada hoje em dia, né, a gente consegue ter diversas especialidades em diversas áreas e segmentos do corpo. A gente conseguiu ter um bom resultado nesse quesito de tratamento de coluna, né, principalmente hérnia discal. Então, com o nosso tratamento, realmente a gente consegue tirar a pessoa da cirurgia. E não é fogo de palha, não. A gente consegue realmente manter essa pessoa com uma qualidade de vida por um bom tempo. E depende dela também, né? Como eu disse, não adianta a gente tratar, tirar a dor e ficar sedentária em casa. Então, eu cobro muito isso pós-alta do tratamento. Se faz uma avaliação, se começa a fazer algum tipo de exercício repetitivo, como é que é o processo para que eventualmente as pessoas não tenham necessidade de fazer a cirurgia? Claro, o método que eu tenho, que eu trouxe de São Paulo, ele consiste em movimentos específicos para a coluna, não é atividade física e não é alongamento. Então muita gente às vezes fica com dúvida, né? Pô, mas ele deve fazer só alongamento e exercício como todo mundo. Não é isto. Cada segmento da nossa coluna a gente tem um movimento específico para ela. E é esse movimento que vai fazer com que aquela hérnia regresse ao seu local, que a gente chama de reabsorção da hérnia discal. Então o pessoal que está em casa pode procurar no Google depois a reabsorção da hérnia discal, que realmente tem comprovação científica sobre isso. Então, com esse método a gente auxilia o nosso próprio corpo a trazer essa hérnia discal de volta para o local dela. Então são com esses movimentos específicos, né, que a gente consegue tratar a pessoa de verdade, né? A gente evita fazer, por exemplo, massagens, a gente evita de colocar aqueles choquinhos tradicionais da fisioterapia. Então não tem nada a ver com esse tipo de tratamento. Realmente é um tratamento que vai no foco do problema, né? A gente trata a causa da dor. Né? Porque às vezes o imaginário popular, Lua, é que, poxa, você vai lá para fazer um tratamento desses e estão me dizendo que eu não vou ter necessidade de fazer cirurgia. Eu estou com muitas dores e eventualmente assim eu tenho uma indicação para fazer cirurgia. E é do imaginário popular acreditar muitas vezes que você vai lá, daqui a pouco é um tipo de massagem, algum toque que vai resolver. Exatamente. Muita gente chega lá com uma ideia do tratamento e vê que é totalmente diferente, né? Tem gente que realmente gostaria de chegar lá e se fosse só massagem. Daí eu já tiro aquela ideia dele desde o início. Eu digo, não, aqui é uma clínica onde a gente trata realmente o problema. A gente não quer mascarar. A gente não quer que a gente faça uma massagem hoje e a dor volte amanhã. A gente quer que você viva uma vida normal como você estava vivendo antes da dor. Né? Então a gente procura tratar a causa do problema, né? Não só a dor, a analgesia que o pessoal conhece. Né? Sim. Esse tratamento ele tem um determinado período, vai depender de cada situação, de cada paciente? Como Olha, funciona? Por incrível que pareça, a gente tinha, em média, né, de atendimentos de 15 a 20 consultas. Normalmente demorava esse tipo de tempo. Sessões que o pessoal gosta de falar bastante, né? Um espaçamento de o que, uma semana? É mais ou menos assim, são 2 atendimentos por semana, dava em média isso. É mais frequente. 2 atendimentos por semana. Lá para o final a gente espaçava para uma vez na semana. Mas o que eu quero dizer? Com esse método novo que eu aprendi agora, que eu trouxe do Dr. Eduardo Magalhães, por sinal é um grande fisioterapeuta a nível nacional, ele tem um método criado por ele que a gente consegue resolver esses problemas graves em 7 consultas. Então a diferença que eu tinha, né? Eu atendia em 20, 15. Hoje em dia eu atendo a pessoa o mais grave em 7, 8, no máximo 9. Independente se ela tiver uma hérnia ou mais, como nós falamos. Ou mais. Porque assim, por mais que a pessoa tenha 5 hérnias de disco, por exemplo, na lombar, né? Vamos supor. Tem 5 hérnias de disco lá. Uma delas pode ser a que está causando dor. Não significa que as 5 que tem na lombar que causam a dor no paciente. Às vezes uma delas que está causando. Então, aquele movimento que vai direto no foco lá acaba tirando a dor de primeira. Então, o maior diferencial hoje em dia da nossa clínica é que a pessoa chega lá com dor, no primeiro atendimento ela já sai aliviada. Então, aquela pessoa que já está 5, 6 dias sem dormir, chega lá, a primeira coisa que eu faço com ela, boto ela para dormir. Né? Como? Fazendo esses movimentos específicos.
Então eu tenho um movimento lá que eu consigo tirar essa dor da pessoa de primeiro momento. Depois que ela aliviou, conseguiu dormir, parou, né, de ter aquelas crises de dor, aí eu começo a colocar aquele movimento para reabsorver a hérnia de disco. Então tem o time, tem o tempo certo para fazer cada tipo de tratamento, né? Muito bem. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem do nervo ciático. Sim. É uma questão também que vocês trabalham? Sim, sim. E também com essa resolução? Com essa resolução. O nervo ciático, eu digo sempre assim, ele não inflama sozinho. Alguma coisa está pressionando ele, porque nervo ciático todo mundo tem, né, em ambas as pernas. Então a dor do nervo ciático, ela provém de alguma coisa. Muitas das vezes da hérnia discal, né? Muitas das vezes da hérnia discal. Então o foco do tratamento não muda para uma dor ciática. A gente faz o mesmo tratamento como se fosse para uma hérnia discal, desde que o diagnóstico seja aquele. Então por isso que tem sempre aquela avaliação rigorosa desde o início de 1 hora e 10. Então é ali que vai definir todo o nosso trajeto. É muito importante essa avaliação inicial. Essas outras questões nós falávamos, inclusive no bloco anterior, sobre outras doenças que são muito comuns, né? A gente ouve falar muito da escoliose, da lordose. Há também a possibilidade de resolução a partir desse método? Sim, sim, a resolução sim. Eu digo assim, sempre que tu tem dor na coluna, a gente consegue resolver. A dor, de fato, ela é um indicativo de alguma coisa, que alguma coisa não está bem. Exatamente. Aí que tu tem que investigar qual o fator dessa dor, né? Pode ser por uma escoliose? Pode. Mas a escoliose, ela nada mais é do que uma curvatura anormal da coluna, né? Então, às vezes ela faz um C, às vezes faz um S. Então, é uma curvatura anormal. Tem pessoas já com 40, 50 anos de idade com a escoliose ainda, né? Então, ela viveu a vida inteira, até os 40 anos de idade, até ali não teve dor. Aí começou a ter dor, é por causa da escoliose? Né? Muito provavelmente não. Muito provavelmente é outros fatores. De repente ela trabalhou demais no pesado, ficou muito tempo sentada na mesma posição, né? De repente começou a aparecer uma hérnia discal, né? Uma protusão discal, um início de hérnia. Então tu tem que avaliar cada caso é um caso. Para começar, é isso que importa, né? Então a escoliose em si muitas das vezes não causa a dor, não é por causa dela, né? É por outros fatores que a escoliose acaba aparecendo uma hérnia de disco, aparece lá um processo degenerativo da coluna. Então são esses problemas que ocasionam a dor, não por causa da escoliose em si, né? Bem, o pessoal que está nos acompanhando certamente deve ter ficado muito interessados aqui em Passo Fundo, onde é que é a clínica, como é que eles fazem para buscar, eventualmente, se não conhece teu trabalho ainda. Perfeito. A clínica, o nome dela é Mestre da Coluna, né? A gente fica localizado... Bem sugestivo, inclusive. Bem sugestivo. A pessoa bate o olho e sabe que é da coluna, né? A gente fica ali na rua Moron, 1109, que é bem em frente ao cartório de registro civil. Uhum. Né? Então, bem fácil de encontrar ela. No Google também, se a gente digitar lá Mestre da Coluna, já aparece a nossa clínica de primeira, tem o nosso telefone, tem o nosso site. É só entrar em contato por ali que a gente tem o nosso atendimento via WhatsApp. Tem telefone. A possibilidade de alguma rede social também que as pessoas possam... Tem. A Clínica Mestre da Coluna lá no Facebook, né? Então a gente tem a nossa página do Facebook com milhares de seguidores ali, tem diversos depoimentos de pessoas que melhoraram. Então fizeram um vídeo para nós e colocaram lá na nossa página para o pessoal. E você me dizia, inclusive, que os teus pacientes, eles não são apenas de Passo Fundo, eles vêm de vários municípios aqui da região, inclusive de cidades um pouco mais distantes também. Exatamente, né? Devido à rede social, hoje em dia a gente tem essa facilidade de divulgar o nosso trabalho, né? Então pessoas de fora de Passo Fundo acabam vendo e acabam achando interessante, né? Um escape. Pô, já tentei de tudo na minha cidade, não consegui. Estão falando bem lá em Passo Fundo, vou para Passo Fundo. Vou lá, alugo uma casa 15 dias, faço o tratamento e vou para casa de volta, né? Então tem Sai regenerado. Sai regenerado, né? Sai com as orientações certas para ela continuar lá na cidade dela. Mas aquela crise, ela já vai ser cessada. Então tem pessoal de Soledade, de Carazinho, de Porto Alegre, né? Tem pessoas ali às vezes de Caxias que vêm para cá também. Então realmente é diversificado, né? Diversificado o pessoal. Uhum. Essa questão agora que você falou sobre período de tratamento, depois, por exemplo, resolveu o problema. Tem que fazer um acompanhamento posterior, a cada 6 meses, 1 ano, para fazer uma reavaliação, para que essa situação ela não volte?
Boa pergunta. Normalmente, nas últimas consultas, eu já começo a expor esse paciente a alguma atividade física na minha clínica. Então, tem alguns aparelhos lá já para pôr ele em atividade física. Para quê? Para tirar o medo dele, mostrar para ele que os movimentos não causam dor mais. E a partir dali que eu dou alta na última consulta, ele tem que ser acompanhado ou um profissional de educação física ou propriamente um fisioterapeuta lá no Pilates, né? Então, ele vai ter esse acompanhamento para o resto da vida. Então, é o que eu digo, tu não pode parar nunca. Tu pode parar 30 dias, de repente, para tirar umas férias, né? Mais que isso, não. Tu tem que retomar sempre aquela tua atividade. Então, deu alta, não precisa mais voltar à nossa clínica. A menos que daqui 1 ano, 2 anos, tenha um dia de crise, vai ali, marca uma consulta só, não vai precisar fazer todo o tratamento de novo. E o melhor de tudo é que não se exponha ao risco de uma cirurgia, por exemplo. Exato. É uma região delicada e tudo mais. Lua Ribeiro, fisioterapeuta, esteve participando conosco do programa de hoje, falando sobre esse método que ele tem de resolução desses problemas relacionados à coluna, que permitem que as pessoas façam um tratamento sem a necessidade de cirurgia. Obrigado mais uma vez pela tua presença, parabéns pelo teu trabalho, sucesso aí nas tuas projeções, inclusive você, não deu tempo da gente falar, mas você pretende expandir o teu trabalho, né, com clínicas em outros locais. Perfeito, eu agradeço pela oportunidade e realmente essa é a nossa ideia, fazer franquias da nossa unidade, que é a matriz será Passo Fundo. Muito bem, parabéns. O Passo Fundo News retorna na próxima semana. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, até lá. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais.